Olá pessoas, meu nome é Diego J, também conhecido como Grid Ambicioso, e esta é mais uma Grid Recipe. Finalizando a minha série dos protagonistas, Sakaki Yuya. Esse foi um pouco zoado, porque eu já trouxe para o canal um deck de ODAs Magician no passado, então eu não poderia simplesmente repetir o negócio aqui. Eu pensei no início em fazer um deck de Performapal puro, só, sem ODAs, sem Magician. Eles não são tão efetivos quanto os Magicians, mas são praticamente uma máquina de conseguir card advantage, então eles estavam se saindo bem o suficiente para mim. Mas aí adicionaram o ODAs Unicorn e eu pensei, poxa, isso aqui tá pedindo para ser usado em OTK. E aí eu incluí o ODAs Pendulum Dragon e mais alguns Performapals que não estavam na receita original para fazer um deck focado em conseguir um OTK com o ODAs turbinado. Eu vi que estava no caminho certo quando eu consegui causar 10.200 de dano com um ataque só. E o melhor é que naquele turno, se eu quisesse, eu podia ter atacado 3 vezes com esse cara. Esse deck é uma delícia. Só foi um saco conseguir os replays pro Grid 2, porque ou eu enfrentava gente com um deck muito mais apelão do que o meu e tomava uma surra, ou eu enfrentava esses bichinhos chorão que não pode ver um pêndulo e já sai correndo. Então esse foi um dos motivos para esse vídeo estar saindo tão atrasado. O outro também é porque eu me esqueci de gravar. Eu pisquei os olhos e a semana tinha acabado, como assim? Mas enfim, vamos à receita. Começando com o nosso Boss Monster, 3 ODAs Pendulum Dragon. Enquanto na zona Pendulum, você pode reduzir o dano de uma batalha envolvendo um monstro pêndulo que você controla a 0. Geralmente você não vai usar esse efeito, porque você vai preferir usar o outro. Durante a fase final, você pode destruir essa carta na sua zona Pêndulo para pegar um pêndulo com 1500 ou menos de ataque do seu deck à sua mão. Geralmente Monkey Board. O efeito de monstro é causar dano de batalha dobrado quando ataca um monstro. E para usar esse efeito ao máximo, a gente tem vários monstrinhos aqui que servem para aumentar o ataque dele, para fazer com que um OTK seja possível com um único ataque. Seguindo com 3 Performapal Monkey Board. A menos que você tenha um Performapal na outra zona de pêndulo, a escala dele sobe de 1 para 4. Isso nunca vai ser um problema, sempre vai ter um Performapal do outro lado. O segundo efeito pêndulo é, no turno em que você ativou essa carta, você pode pegar um Performapal de nível 4 ou menos do seu deck para sua mão. Geralmente Skullcrobat Joker se você ainda não tiver. O efeito de monstro é basicamente irrelevante, ele está aqui para ser usado como escala e para buscar cartas. 2 Performapal Drummerilla. Drumming Kong era um nome muito melhor na minha opinião. A escala dele é 2, o que também é ótimo aqui. Os efeitos dele como pêndulo e como monstro são praticamente a mesma coisa. Uma vez por turno, quando o monstro que você controla batalhar um monstro do oponente, você pode dar 600 de ataque para o seu monstro. Com o ODAs, 600 a mais de ataque significa 1200 a mais de dano, e você pode ativar esse efeito mais de uma vez por turno com múltiplas cópias, então isso pode aumentar ainda mais o ataque dele. E mais uma coisinha que pode vir bem a calhar nesse deck, ele é de nível 5, você vai entender logo porque isso é importante. 2 Performapal Partnaga. A escala é 3, o que pode ser bom na maioria das vezes, mas não permite que você invoque Lizard Draw e Maflion. De novo, os efeitos na zona de pêndulo e na zona de monstro são parecidos, mas tem diferenças. Na zona de pêndulo é um efeito de ignição que você ativa uma vez por turno e aumenta o ataque de um monstro que você controla em 300 para cada carta Performapal que você controla, isso inclui os pêndulos até o final do turno. O efeito de monstro é um efeito de gatilho que ativa na invocação e aumenta o ataque de um monstro que você controla em 300 para cada monstro Performapal que você controla, isso não conta os pêndulos, e o aumento é permanente. E enquanto estiver em campo como monstro, monstros de nível 5 ou menos não podem atacar. O 10 é nível 7, então isso geralmente não é um problema. E mais uma vez, Partnaga é nível 5, isso vai ser útil lá na frente. Seguindo, 3 Performapal Silverclaw. Ele pode carregar o ATK nas costas se você não tiver um ODAs, desde que ele esteja acompanhado de preferência por uma Flion e que o Pêndulo Magician esteja lá na zona de pêndulo quando for invocado. Isso vai subir o ataque dele para 2.800 quando ele for invocado, para 3.100 quando ele atacar e para 3.600 quando ele atacar de novo com o efeito do Maflion. E faz isso aumentando em 600 o ataque de todos os outros Performapals, que já tiveram 1000 de boost do Pêndulo Magician. Então esse deck consegue fazer o ATK até 100 ODAs. Silverclaw era inclusive o atacante principal do deck antes de eu resolver incluir os ODAs aqui. 3 Performapal Skullcrobat Joker. Nosso status do deck, quando ele é invocado você pode buscar qualquer monstro desse deck, qualquer um. E ele tem uma escala de 8. Geralmente você vai usar o ODAs Unicorn para essa escala, mas na falta dele o Joker quebra o galho. 3 Performapal Pêndulo Magician. Não, Pêndulo Sorcerer, ele não conta como Magician. Escala 2, baixo o suficiente. Quando ele está na zona de pêndulo e você faz a Pêndulo Summon e o Performapal, todos os Performapal que você controla ganham 1000 de ataque até o fim do turno. Isso é ótimo com o Silverclaw ATK, como eu falei agora há pouco. E quando ele é invocado por invocação especial, você pode destruir 2 cartas que você controla e adicionar 2 Performapals diferentes do seu deck à sua mão, exceto o Pendulum Sorcerer. Com isso, você pode substituir as escalas que você usou para fazer a Pendulum Summon por outras que têm mais boost de ataque, como Lakodama, Partnaga e Unicorn. Um Performapal Camelump. Um só porque ele pode ser útil, mas não necessariamente. Se seu oponente colocou algo em posição de defesa, ele é útil, se não, tanto faz. Escala 2 voa também, e como Pendulum, você pode uma vez por turno escolher um monstro que você controla. E até o final do turno, esse monstro causa dano perfurante e todos os monstros do seu oponente perdem 800 de defesa. Isso é 1600 de dano a mais para ODAs caso ele ataque monstro defensivo, então pode vir a calhar. Como monstro, o efeito dele é, o monstro que destruir esse monstro em batalha perde 800 de ataque. 2 Performapal Lizard Draw. Eu usava 3 na receita anterior, mas ele é escala 6, não é alto bastante para esse deck agora que ele é focado no ODAs. O efeito de
Pendulum é, se você tiver outro Performapal na sua zona de Pendulum, exceto outra cópia dele mesmo, você pode destruir o Lizard Roll e puxar uma carta. É bom pra dar vantagem e ele vai pro extra pra ser invocado por Pendulum, né? Mas você só pode usar um por turno, então 2 teria bom tamanho. O efeito de monstro quase não tem oportunidade de usar, mas também é ótimo. Quando ele estiver em campo, se outro monstro que você controla for destruído por um ataque ou efeito do seu oponente, você pode puxar uma carta para cada monstro Performapal que você controla. Mais e mais card advantage. Um Performapal Firemaflion. Muffler Lion. Eita, TCG do meu saco. Eu usava mais quando o deck era focado no Silver Claw. O Dice não precisa tanto dele, mas ele pode ser útil de uma forma ou de outra. Você não vai querer usar ele como pêndulo, então vamos pro efeito de monstro. Uma vez por turno, se um pêndulo que você controla destruir um monstro em batalha, você pode aumentar o ataque dele em 200 pontos até o final da fase de batalha e deixar ele atacar de novo. Com o Dice isso pode ser divino. Eu só não tenho mais dele aqui porque ele é nível 3. Então às vezes não dá pra invocar se você usou Partnaga como escala, por exemplo. E Partnaga geralmente já te dá condições de você dar um ATK, você não precisa de uma Fly. Até porque tem outras formas de fazer o Dice atacar de novo nesse deck. 2 Performapal Giturtle. Escala 6 também não é bom o suficiente para essa versão do deck. Inclusive só ative essa carta se você tiver o Wavering Eyes na mão. Porque se você quiser invocar o Odiais, você precisa tirar esse bicho do meio. Ou não, né? Uma escala 6 e uma escala 8 dá pra invocar o Odiais, porque ele é nível 7. Mas aí ele vai entrar sozinho em campo e você não quer isso. Giturtle é mais uma carta que gera vantagem. Você ativa o Giturtle e então se você ativar outro Performapal na sua outra zona de pêndulo, você pode puxar uma carta. Se for um Lizard Draw, você já destrói e puxa outra. E então ative outro Performapal e dê o Wavering Eyes. Livre-se dessa carta depois de usar. O efeito de monstro não é útil nesse deck e você nunca vai usar, porque ele é nível 1, então você não pode invocá-lo por pêndulo e você não vai gastar normal summon nessa média. Encerrando os monstros, porque tem monstro pra caralho aqui, né? 28 cartas. 3 Performapal Odiais Unicórnio. O efeito desse monstro é, quando ele for invocado, você escolhe um Performapal do seu cemitério e ganha vida igual ao ataque dele. Você não vai usar esse efeito. O efeito de pêndulo é, quando um monstro Odiais que você controla declarar um ataque, você pode aumentar o ataque dele pelo ataque original de um monstro Performapal que você controla até o fim da fase de batalha. Um boost de geralmente 1800 de ataque, o que são 3600 a mais de dano pro Odiais. Que delícia. Spells. 3 Wavering Eyes. Nesse deck, praticamente qualquer mão que vier com Wavering Eyes é uma mão boa. Melhor ainda se seu oponente usar pêndulo também, né? Essa carta destrói todas as cartas na zona de pêndulo e ganha efeitos que se acumulam para cada número de cartas destruídas. Com 1 você causa 500 de dano ao oponente, com 2 você adiciona um pêndulo do seu deck à sua mão, com 3 você bane uma carta no campo e com 4 você adiciona outra Wavering Eyes do seu deck à sua mão. É muito bom. E os 500 de dano já vão dando uma ajudinha pro OTK. Parece pequena, mas às vezes faz a diferença. 3 Twin Twister, Back Row Removal, porque Trap atrapalha o OTK que só o inferno. E eu digo mais, 3 Twin Twister eu ainda achei pouco, porque várias e várias vezes eu fui parada por Solemn, Bottomless ou Mirror Force, então é preciso mais do que isso aqui. 3 Chicken Game. Geralmente deck de OTK tem problemas com Chicken Game, porque você vai atacar com um monstro, causar uma porrada de dano, e aí a vida do seu oponente fica mais baixa que a sua e você não pode mais matar. Mas esse deck tem duas saídas pra isso. Primeiro, ele usa outra Field Spell também, você pode jogar em cima da Chicken Game se precisar. E segundo, a maioria das vezes o OTK desse deck vai ser feito com um golpe só, então a Chicken Game nem vai poder proteger o oponente, porque a vida dele vai descer de 8000 pra 0 numa lapada só. O segundo campo são 3 Sky Iris. Vocês devem se lembrar dessa carta. Magicians, Performapaus e Odiais nas suas zonas de pêndulo não podem ser escolhidos como alvo de efeitos do seu oponente. E uma vez por turno você pode destruir uma carta virada pra cima que você controla para adicionar uma carta Odiais do seu deck à sua mão. Mais e mais card advantage. Deck adicional e a gente tem umas armas bem poderosas aqui. Primeiro, com a grande quantidade de nível 4 que dá pra invocar nesse deck, eu incluí 2 cópias de Ptolemaios aqui. Então primeiro a trupe que dá pra invocar com o efeito dele. Um Cyber Dragon Infinity e o Cyber Dragon Nova obrigatório. É uma mistura de Quasar com Hyakuichi, só isso. Um Constellar Pleiades pra voltar uma carta do oponente pra mão. É um efeito rápido, então invocá-lo no turno do oponente ainda permite que você ative o efeito. E o mais da hora de todos aqui na minha opinião, eu incluí esse bicho depois de ter tomado um na cara quando eu tava testando o deck, um Azatoth. Por que Azatoth? Porque quando esse bicho é invocado, seu oponente não pode mais ativar efeitos de monstro pelo resto do turno. Isso para uma porrada de deck. Para até Performage em pausa. Ele não vai poder usar Fire, não vai poder usar King of the Feral Wings, não vai poder usar Tree Clown, ele não vai poder fazer nada. É ótimo. 2 Constellar Knight Diamond, e eu vou pra sempre remover o fato de que o TCG não usou esse nome, só pra poder usar como munição do Ptolemaios mesmo, pra invocar por Exchange também, né? Às vezes pode ser útil. E os 2 Ptolemaios pra trazer essa galera toda. Agora o resto da galera. Começando com a razão pra tanto destaque no nível 5, um Shark Fortress. Você desassocia uma matéria, escolhe um monstro no campo e ele ataca 2 vezes. Porque como se não bastasse os boosts de ataque e o dano dobrado, você ainda pode fazer o Odiais atacar 2 vezes. Lindo, só isso, lindo. Um Dark Rebellion Exit Dragon ainda tem essa, você pode diminuir o ataque de um monstro do oponente pela metade pro Odiais causar ainda mais dano no oponente. E se ele não morrer com o dano dobrado do Odiais, o Dark Rebellion completa o serviço. Um Utopia e um Utopia The Lightning, por que não, né? Um Hyakuichi, um Castel e um Cowboy pra completar. E esse foi o deck. Acabou. Acabou a minha série dos protagonistas e, por um tempo também, acabaram-se os Greedy Duels e Greedy Recipes. Eu não sei se daqui pro fim do ano eu vou postar mais um deck, mas eu vou me dar um descanso por um tempinho. Pode não parecer, mas esses vídeos ocupam um bom tempo e eu preciso dedicar esse tempo a outras coisas agora. Em 2016 esses vídeos voltam ao cronograma habitual, então a gente se vê lá. Enfim, esse foi o vídeo. Muito obrigado por ter assistido e... Tan Endo.